os desafios econômicos, então, do Nordeste. Então, agricultura monocultora e exportadora, que é igual ao período colonial. Então, grandes áreas de terra que produzem uma única atividade, né? Os grandes latifúndios, que priorizam produtos para exportação, como é o exemplo, o caso do soja, né? Grandes quantidades de soja que são enviados, por exemplo, para a China, né? É um exemplo, então, a concentração de renda, pobreza e desigualdade social. A maioria das pessoas, então, não tem onde trabalhar, não tem infraestrutura para trabalhar, porque a maior parte das terras estão concentradas nas mãos de poucos grandes latifundiários, tá? E isso então reflete na sociedade. Foi criado o CHEFS em 1945, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco para gerar energia elétrica. Foi criado o DNOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, em 1945. Foi criado também a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba para o desenvolvimento da atividade agrícola com a irrigação artificial. Foi criado o Banco do Nordeste Brasileiro em 1952, também com o objetivo de trazer investimentos para o Nordeste, indústrias. Então, esses são os desafios que a região do Nordeste tem, tá? São instituições, são políticas do governo que foram criadas, então, a partir dos anos de 1940, né, com ações para tentar reverter, então, a pobreza na região, tá? Esses foram as iniciativas do governo. E os avanços que a região Nordeste tem, página 32. Então, os avanços nós temos grandes polos industriais, que são dois, que nós temos ali o polo industrial de Recife, com o Cabo de Santo Agostinho, Paulista e Jaboatão dos Guararapes, e a região metropolitana de Fortaleza, com Maracanaú, Horizonte e São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante é onde tem o porto mais moderno do Brasil. Então, esses são os avanços que a região Nordeste conseguiu, tá? Então, em relação à posição pelo calor, pelo vento, principalmente o vento, o Nordeste ele se destaca, então, no potencial de geração de energia, principalmente a geração de energia eólica, que é através do vento, tá? E o Nordeste, então, tem um crescimento econômico a partir dos anos 2000, onde teve investimento em infraestrutura, bancos, aeroportos, enfim, para trazer um crescimento e melhorar a economia, ampliar a economia. Também na página 33, ali no último parágrafo de vocês, fala que o Nordeste é uma região inovadora da América Latina. Então, em relação à energia eólica que eu acabei de explicar, a geração de energia eólica na região corresponde a 70% do montante da energia elétrica produzida por esse subsistema. Então, é uma solução, tá, para os períodos de seca, quando as hidrelétricas não estão produzindo energia. Então, tem essa opção de substituir pela energia eólica, energia pelo vento, tá? Então, hoje o conteúdo era bem pouquinho que eu passei para vocês. É isso aqui que tinha de conteúdo. Eu acredito que vocês já devam ter lido, né? Bem tranquilo. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? Sobre os desafios socioeconômicos e os avanços? Fê, só posso perguntar uma coisa assim? Profe, posso pedir? Pode, Nicolas. Assim, no Nordeste, assim, por qual motivo a população ela aumentou, assim? Assim, que tem um pedaço que fala que aumentou bastante, assim, depois do tempo.
É por causa das condições. Aonde que tu leu isso, Nicolas? E isso na página 33 nas perguntas, mas daí eu fiquei pensando, eu escrevi uma coisa ali. Ah, nos gráficos? Isso? Também, mas assim, mas aí o que poderia ter ocorrido também? É a questão da condição de vida ser melhor, né? A população, é a questão da condição de vida ter melhorado, aí ter atraído a população, questão dos imigrantes e a questão da natalidade. É isso que faz com que aumente a população. Mas o Nordeste também sofre com a perda da população, porque teve épocas que foi muito grande a migração dessa população do Nordeste para a região de São Paulo, por exemplo, para a região do Norte, por exemplo, para trabalho, tá? Beleza, então, obrigada. Eu tenho dúvida. Fala, Vitória. Eu ali na 1 eu fiquei com dúvida, porque, tipo assim, o Nordeste tem mais... Tá, só um pouquinho, Vitória, deixa pra ver em relação ao conteúdo, já vamos para as questões. Em relação ao conteúdo, gente, alguma dúvida? Tá, então agora eu vou explicar as atividades que eu pedi pra vocês hoje, que é a 33 e a 35, e depois a gente vai corrigir o que ficou da aula passada, tá? Então, a página 33, vocês têm dois gráficos. Oi? Não, nada. Nós vamos agora, a prof vai explicar as atividades que vocês têm que fazer hoje, Nicolas. E depois a prof vai corrigir o que ficou da semana passada. Tá, é que deu uma travadona de áudio, eu não escutei nada, mas agora deu pra entender. Entendeu? Então, a número 1, vocês têm o gráfico ali para observar e vocês têm uma tabela para vocês preencher. Então, por exemplo, o gráfico está trabalhando a região Nordeste e o Brasil. Os anos de 1990 a 2000, 2002, 2010, 1990 a 2010, tá? Crescimento do PIB nordestino em relação ao do Brasil, entre 1990 a 2010 em percentual. Então, vocês vão preencher, por exemplo, o Nordeste. Qual foi a porcentagem do crescimento do PIB entre 1990 e 2000 do Nordeste? 2,2. Isto. E do Brasil? 2,5. Isto. É isso aí que vocês vão fazer, certo? Fácil, né? 2. Com base nos dados do gráfico, explique o que ocorreu com o crescimento econômico da região Nordeste em relação ao restante do Brasil no período de 1990 a 2010, tá? Lembram que a prof falou, ó, crescimento econômico a partir dos anos 2000. Tá? Então, ó, e tem aqui embaixo na página 33, ó, a partir dos anos 2000, a região Nordeste apresentou índices de crescimento maiores que a média nacional. Por quê? Devido ao aumento do consumo e de investimentos públicos e privados. Todos aqueles desafios lá que o governo criou, departamentos, criou companhias, criou banco, tá? Tudo isso, ele tentou trazer um avanço, uma economia. E a partir dos anos 2000, isso foi visualizado, tá? Então, teve um aumento de consumo, aumento de investimento público, aumento de investimento privado, tá? Porém, nós temos ainda um detalhe. O Nordeste ainda não se reflete isso na qualidade de vida da população. Teve um aumento, mas ainda não se percebeu isso na qualidade de vida da população. A qualidade de vida da maioria da população ainda é baixa, é inferior, tá? O que se percebe é uma melhora em algumas regiões, tá? Aí vocês têm a página 35. 35, é um texto, tá? Sobre o turismo. É interpretação, tá? Interpretação. Número 1. Qual a importância da atividade turística na economia do Nordeste?
Aí vocês vão ler o texto, já no início lá diz que o turismo cresce no Brasil e segundo o Banco do Nordeste, que a prof explicou ali, que foi um dos desafios que veio para trazer investimento para o Nordeste, segundo esse banco, movimentou 530,5 bilhões de atividades diretas, indiretas ou induzidas, ou seja, atividades ligadas ao turismo. Quando considerada apenas a contribuição direta, ou seja, por exemplo, hotéis, restaurantes que trabalham direto, a participação do turismo é de 198 milhões, estimada em 3,4% do PIB. É isso que está pedindo. Qual a importância? Vocês vão colocar em valores, tá? A 2. Que fatores podem ser destacados como determinantes para o intenso fluxo de turistas na região Nordeste? Por que as pessoas vão para o Nordeste? O que elas querem conhecer? O que elas querem ver no Nordeste? Qual que é a impressão que a mídia nos traz sobre o Nordeste? Seria as praias, casas, museus, prédios, paisagens. Tipo assim, tem uma característica mais, vamos dizer assim, bonita, alguma coisa assim. Isso, as belezas naturais, a grande rede hoteleira, os passeios bem estruturados, então é tudo ligado ao lazer. É isso que vocês vão responder, tá? Alguma dúvida sobre as questões de hoje? Não. Então vamos para a página 24. 24. Você tinha um texto sobre a mata... Nada. Sobre a Mata Atlântica. Questão número 1. O que o mapa apresenta sobre a existência de áreas remanescentes da Mata Atlântica Nordeste? Posso, professor? Pode. Questão 24, né? Uhum. Tá. Existe pouca mata remanescente. Existe atualmente apenas 7% da extensão original dessa floresta, sendo apenas 0,3% se encontra na região Nordeste. Certo, isso aí. Uhum. Posso? Pode. Então tá. Não tem quase nada, pois a desmatação para a plantação e o cultivo de cana-de-açúcar e a exportação para o Brasil ajudou nisso. Vitória, tem que arrumar. Não é quase nada e nem desmatação, tá? Houve devastação ou desmatamento, tá? O desmatamento da Mata Atlântica. E hoje resta 7%, dos 7% de Mata Atlântica que restou, apenas 0,3% está na região Nordeste. Ali, ó, no último parágrafo, ó, Vitória. Fechou? Sim. Então, arruma ali. Posso ir para 2? Pode? Cite o que contribuiu para a devastação da Mata Atlântica no Nordeste brasileiro. Posso? Pode. O cultivo da cana-de-açúcar, a pecuária, a cultura do tabaco e do cacau. A posterior abertura de... Oi? Pode terminar. A posterior abertura de estrada e a urbanização intensificaram o desmatamento da mata? Profe, posso falar Além do extrativismo do pau-brasil, Nicolas. Eu ia falar bem isso, que aqui na minha ficou uma coisa a mais. Então, tá certo. Uhum. Então, o extrativismo do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar e a industrialização, o crescimento das cidades. Ok? Alguma dúvida? Ninguém? Posso passar para 29? Profe, ali só teve uma que eu não sabia. A 29 era para... Eu já tinha explicado na última aula. Era para procurar no dicionário palavras que você não conhecia no texto, mas como a maioria, acredito que todos conheciam, em seguida fazer um resuminho sobre o que era o texto. Posso resumir? Pode.
que apesar da seca castigar o Nordeste, a principal causa da pobreza da região são que os interesses políticos do Brasil não ajudam muito aquele povo. Uhum. Mais alguém? Todo mundo conseguiu essa? Então, página 30. De acordo com o texto, quais são as principais causas da pobreza no Nordeste além da seca? Posso? Pode, Nicolas, Posso? depois Vitória. Ou Vitória e depois Nicolas, tanto faz. Tá. Política, na área social, economia, pecuária, miséria e ignorância. Isso estava no texto que eu vi. Tá. Nicolas. Isso. Sim. A estrutura fundiária, a política de créditos, comercialização e emprego, a inadequação das culturas e as condições do solo e do clima. Certo. Uhum. Ok? Todo mundo acertou? Sim. Mais alguma dúvida?